Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais uma aula. Eu sou o professor Fábio Neves e na aula de hoje nós vamos fazer exercícios acerca de circunferência e círculo, ok? Vamos relembrar ali um pouco da parte angular, a parte de comprimento e área, ok? Vamos lá. Na figura, A, B e C são pontos da circunferência lambda de centro O e A e C são as medidas dos ângulos com vértices em A e C, respectivamente. Então, já está aqui na figura o ângulo A, o ângulo C, e essa informação aqui, esse ângulo central, porque O é o centro da circunferência. Tá? Então, isso já nos ajuda, vamos lembrar que se esse aqui é o ângulo central, nós vamos ter aqui nesse vértice B o ângulo inscrito. Qual é a relação do inscrito com o central? O central é o dobro do inscrito. Então, o inscrito é a metade do central. Metade de 114, 57. Ok? Vamos completar nessa figura e formar o triângulo ABC. Vejam só que para o triângulo AOC, esse segmento OC é o raio e o segmento OA é o raio também. Portanto, temos um triângulo isósceles. Então, esse ângulozinho aqui e este ângulo aqui, eles são congruentes, tá bom? Então, a soma dos ângulos internos tem que ser 180. Eu já tenho 114. Então, vamos fazer aqui 180 menos 114. Ok? 10 menos 4, 6. Aqui está valendo só de 7, porque emprestou 1 para cá, para valer de 10, certo? 7 menos 1, 6 também. Tá? E o menos 1, 0, não precisa colocar. Então, esses 66 graus que estão faltando correspondem a esses dois ângulos. Mas como eles são idênticos, congruentes, cada um vai receber a metade. Metade de 66 é 33. Então, agora sim, voltando ao nosso triângulo ABC, deixa eu mudar aqui a cor. Então, agora eu tenho este ângulo aqui, no ângulo A, no vértice A, e tenho este ângulo aqui, né, completando aqui o C, no vértice C. Mesma relação, a soma dos ângulos internos é igual a 180. Então, eu tenho ali do B 57. No vértice A, eu tenho A mais 33, certo? Isso aqui é daqui. E no vértice C, eu tenho C mais 33. Ok? Esse pedaço vem daqui do vértice C. Essa soma, nós sabemos que tem que valer 180. Então, observe que ele não quer saber o valor do A e nem o valor do C. Ele quer o valor da soma. E é o que vai aparecer aqui. Eu tenho A mais C desse lado. E para o outro lado, eu vou passar a soma. 57 mais 33, 90. 90 mais 33, 123. Então, a soma A mais C vai ser igual a 57. Exatamente o valor ali do B. Coincidência? Não. A gente poderia demonstrar que essa igualdade é sempre válida. Mas não é o caso aqui. O caso aqui era relembrar aqui da relação central com o inscrito e a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é igual a 180. Tudo bem? Vamos para a próxima? Donato, o patrulheiro militar, utiliza uma bicicleta no exercício de sua função
que é patrulhar uma região turística de Vitória, no Espírito Santo. Sabe-se que o pneu dessa bicicleta possui um formato circular de diâmetro medindo 70 centímetros. Considerando que na última quinta-feira, Donato percorreu 21,42 quilômetros, já vamos colocar aqui do lado, isto equivale a 21.420 metros. Tá? Com essa bicicleta em serviço de patrulhamento. Então é correto afirmar que o pneu dessa bicicleta deu, e veja pelas alternativas, que quer saber quantas voltas. Olha aqui que bom para nós, ele deu aqui o valor do π igual a 3, para facilitar os cálculos. Tudo bem? Então, quem está dando volta, quem está girando é o pneu da bicicleta. Certo? Então, qual o comprimento, qual o contorno do pneu da bicicleta? Lembre-se que nós temos a relação 2πr, nós também temos a relação π vezes d. E eu já tenho o diâmetro. Já sei que o π vale 3 e o diâmetro é 70 centímetros. Então, nós temos que esse comprimento do pneu vai ser 210 centímetros. Vou colocar aqui para metro também. Será igual a 2,1 ou 2,10, tanto faz, metros. Ok? Esse é o comprimento. Mas e para achar o número de voltas, Fábio? A mesma relação no exercício que nós fizemos na aula anterior. Para determinar o número de voltas, nós vamos pegar o deslocamento total. Certo? Qual foi o deslocamento? Os 21,42 km, que eu vou colocar aqui em metros. Certo? 21.420 metros, dividido pelo comprimento da circunferência, que seria uma volta, né, unitária, 2,10 metros. Aqui, ó, o perigo, eu não gosto muito de usar esses zeros após a vírgula. O que acontece aqui, você, por favor, não me vão cortar esse zero com este, que esse zero aqui é da unidade, esse aqui é casa decimal. Nesses casos onde eu tenho na fração número decimal, o ideal é eliminarmos a vírgula primeiro. Então, se você está usando 2,10, você tem duas casas decimais e, portanto, você deve acrescentar 2 zeros no numerador, certo? Eliminando a vírgula. Nesse caso, nós vamos ter 2.142.000 dividido por 210. Agora sim eu posso cortar aqueles zeros. O último com esse último. Tá? Porque agora não é mais casa decimal, já eliminei a vírgula. Prosseguindo com a divisão, vamos lá. 21 por 21 dá 1. Por mais que sejam dois algarismos, você sabe que você não pode pular de 2 em 2, tem que ser de 1 em 1. Então, o único que pode ser com 2, 3 ou 4 é na primeira divisão. A partir da segunda é só de 1 em 1. Quando você pegar o 4 para dividir por 21, não dá. Se não dá, você já vai no quociente e coloca um zero. Não pode esquecer desse zero. E aí você chama o próximo algarismo, que no caso é 2, para se juntar ao 4, para formar 42. Dividido por 21, 2. Tudo bem? E aí os dois zeros que sobraram acompanham os 10.200. Ok? Então eu acho que aqui a parte mais difícil é esse controle da vírgula, a divisão com esse espaçamento, com esse zero aqui, tá? Vale reforçar os estudos de divisão com números maiores que 10. Vamos para a próxima. Ok, uma questão teórica aí, vamos lá. A respeito das definições de círculo e circunferência e dos elementos dessas duas figuras, assinale a alternativa correta. A palavra círculo e circunferência são sinônimas? Já está errado. Pois representa o mesmo objeto? Não, né? Circunferência é a linha, é o contorno do círculo, que é a região do plano. B. Um círculo e uma circunferência diferem apenas pelo comprimento.
Não. Tudo bem que circunferência tem comprimento. E o círculo nós convencionamos que só calculamos área. A questão aqui da diferença é que justamente o círculo ocupa o espaço. Então a diferença entre eles não pode ser simplesmente o comprimento. Tudo bem? Tá? Esse apenas aqui é que está atrapalhando a questão. Letra C. Os pontos que pertencem à circunferência, ou seja, lá no contorno, também pertencem ao círculo formado por ela. Perfeito. Aqueles pontos da circunferência também fazem parte do círculo, porque eles também ocupam espaço no plano. Tá? Apesar de não, eles sozinhos não se calcula uma área, porque eles formam apenas uma linha. Tá? Mas eles fazem parte do círculo. Só lembrar da definição de círculo, nós vamos ver já aqui na letra D, vamos aproveitar para ler todos e discutir. O círculo é uma figura geométrica plana, formada por todos os pontos cuja distância até um ponto fixo, chamado de centro, é igual a uma constante chamada de raio. Não é apenas igual. Para o círculo, essa distância ela é menor que ou igual a. Então, aqui faltou o menor. Na letra E, a circunferência é uma figura geométrica plana, formada por todos os pontos, cuja distância até um ponto fixo, chamado de centro, é menor que. Aqui está errado. Aqui é que seria o igual. Ele dá uma trocada aí. Então, aqui faltou o menor que ou igual a, tá? Para estar correta a definição de círculo. Então, nossa alternativa aí nessa terceira questão é a letra C. Vamos para mais uma. Um círculo e um retângulo possuem a mesma área. Sabendo que o retângulo possui base igual a 1000 centímetros e altura igual a 31,4 centímetros, qual é o raio do círculo? Então, nós vamos partir da informação principal, que é o fato deles terem a mesma área. Então, a área do retângulo vai ser igual à área do círculo. A área do retângulo, base vezes altura, ele deu a base e deu a altura. Tá? E ele também deu aqui o valor do π, 3,14. Veja que esse 3,14 já é parecido com a altura aqui, hein? Isso faz algum sentido. Lá na frente vamos ver o porquê. Então, substituindo corretamente, a base 1000, a altura 31,4, estão na mesma unidade de medida, centímetros. O π por 3,14. E o raio que nós vamos descobrir. Então, até aí está simples. Aqui, vejam, como são 3 zeros, um zero vai anular essa casa decimal, e os outros dois vão para o final do número. Então, vai ficar 314, acompanhado de 2 zeros, que vai dar 31.400. O 3,4 aqui está multiplicando, vai passar dividindo. Mesma coisa, são duas casas decimais, então nós vamos acrescentar aqui 2 zeros e vamos eliminar a vírgula. Então, vamos ficar aqui com 3.140.000 dividido por 314. Mas basta eu pegar aqui o 314. 314 por 314 dá 1 e sobram uns 4 zeros. Portanto, a nossa resposta é 10.000. E aí o raio está ao quadrado. Esse quadrado passa na forma de raiz. Raiz quadrada de 10.000 é 100. Esses números que terminam com zeros, a raiz quadrada deles normalmente é a metade dos zeros. Então, se aqui tem 4, a raiz quadrada deles vai ter 2. Por isso que números que terminam com uma quantidade ímpar de zeros não possuem raiz quadrada exata. Tá? Então, a resposta aqui do raio, tem que confirmar, né? Ele está pedindo o raio. Se ele pedisse o diâmetro, era 200.